membrana chamada dura manta. Foi um sangramento espontâneo e tardio. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngea, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Tá, os filhos da puta que fazem isso. É muita falta de respeito isso. Oi, bom dia, Vitória do Estadão. Queria saber se existe essa região, tem relação com algum tipo de possível problema. Tem associação com a fala, com o movimento? Isso pode gerar algum problema depois? Não, nada. Não tem alteração alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Então ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente, inconsciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente assim que ele chegou, ele entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto em ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando comigo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Por esse motivo que o presidente estava liberado pela equipe médica, tem uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele realizar de qualquer semana que vem, exame de rotina. Michele de Mello da RT TV aqui, justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições? Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente vem acompanhar, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama a atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses muda o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biasi, TV Globo, queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniotomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada de osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. Não. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos,
dreno, é um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Termo técnico é trepanação. Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Eu queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele teve mais algum sintoma, além da dor de cabeça, dor de cabeça, talvez nos últimos dias. Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, o estado meio gripal, se achou até que fosse, né, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava um quadro que estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós estamos realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Guimarães, aqui da Folha. Só uma coisa, internado até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente, ele ficará alguns dias no hospital, terá alta e retorna para o Brasil. Fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então, ele fica sem sequela. O cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. O hematoma foi drenado. Total. Importante que ele não teve lesão no cérebro. O hematoma do cerebro não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Recentrou. E por que ele volta a acontecer? Existe uma explicação? É porque o hematoma fica entre duas folhas da meninge. E o hematoma tem hemácia, é denso. Ele absorve líquido. Na hora que, quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. E na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem um hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido. Aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. Doutor, só para esclarecer, ele volta a Brasília semana que vem já para trabalhar ou só volta para casa? O Marco seria só complementar uma explicação, dependendo do estado dele, ele volta a algumas atividades. Claro que começa devagar, mas ele pode voltar às atividades dele. Doutor, ele ainda está na UTI? Quando ele deve ter alta da UTI?
ele vai ficar essas 48 horas na UTI, né? Isso é observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. O Marcos pode explicar até o dreno que ele está direitinho. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. E essa cápsula é muito vascularizada. O organismo, para se defender, envolve o coagulante e vai absorvendo, ele vai diminuindo devagarzinho. Às vezes, durante a história, essa cápsula sangra de novo. E o hematoma que estava se cronificando, ele se agudiza. Foi o que aconteceu. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem, pela presença dessa cápsula, ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de coisa. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. O dreno é colocado porque a cápsula não é retirada. E ela pode babar, sangrar um pouquinho. Então a gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. Senhores, bom dia. Thiago Muniz, da Rádio Band News FM. Eu queria perguntar então o seguinte: essa condição do presidente ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele? Não. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos? É a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nesses dias, claro, vai ficar internado. Depois não, vai voltar à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Turma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas no caminho. Para onde sai. A cápsula é o coágulo. Não. Cápsula é um envoltório. Como se fosse uma almofada cheia de sangue. Uma almofada com uma cápsula. Doutor. Essa questão de haver uma nova hemorragia, isso não deve acontecer mais. Medicina não existe, não deve acontecer. Não existe, não, nem certeza. Muito pouco provável. Porque foi drenado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois, pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi treinado. Doutor. Não, nenhuma. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então o risco de lesão é zero. Considerando a idade avançada do presidente, que tem 79 anos, quanto os senhores estimam que esse problema da cicatrização pode finalmente estar finalizado e ele... Não, é isso que eu gostaria de saber. Qual era a posição que ela ficava e se existe, por exemplo, um tamanho. Como que a gente pode definir? Quantos centímetros? Como é que é isso? Quando você bate a cabeça e chacoalha a cabeça assim para frente e para trás, o sangramento não é no local da batida. Ele é causado pelo chacoalhão do cérebro. O sangramento foi aqui. Porque o cérebro se desloca dentro do crânio. Da primeira vez. E aí se forma a cápsula em volta. Isso. Sempre foi. 3 centímetros. O presidente vai ter que evitar situações de estresse? Não, vamos com o perito nosso. Ele está hospitalizado, isso é coerência. Depois ele vai retomar a vida dele normal. Veja, não teve nenhum comprometimento do cérebro. Doutor, bom dia. Fabiola do UOL. Por favor, como a senhora disse que o presidente se alimentou hoje de manhã, que ele está passando bem, gostaria de saber como foram as primeiras horas do dia, se ele teve oportunidade de conversar alguma coisa com o senhor, e se são 48 horas na UTI por precaução, só para confirmar. Obrigada. Conversou normalmente comigo, entende o que aconteceu, perguntas normais do paciente que é submetido ao procedimento cirúrgico, né? E o fato de ficar na UTI monitorizado é mais, obviamente, segurança. É protocolo.
Ana Paula Neves, aqui da Record, tudo bem? Doutor, eu gostaria só de reforçar com vocês que repetissem, por favor, então, a localização desse hematoma, só para a gente depois fazer isso em arte, na televisão, para ficar bem claro, o tamanho certinho, a queda, quando ele sofreu, ele bateu a parte de trás da cabeça, né? Essa explicação que o doutor deu foi boa, só para tentar finalizar isso de forma melhor para a gente, para depois a gente colocar isso numa arte, por favor. O hematoma é frontoparietal. Assim. Frontoparietal. Em cima do lobo frontal e do lobo parietal. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é a Bruna Salles do Metrópolis. Queria entender, por favor, se o treino, se ele ainda está com o presidente Lula e por quanto tempo vai continuar? Entre 1 e 3 dias. Obrigada. Gente, vamos fazer mais 2 perguntas e aí depois a gente encerra, tá bom? Doutor, Eric da CNBC. O senhor disse que o presidente Lula está conversando, está consciente. Ele já perguntou, por exemplo, de trabalho, já pediu para ligar para algum assessor, está preocupado com isso ou por enquanto ele está tranquilo, só tentando repousar? O presidente está tranquilo, repousar, nada de trabalho por enquanto. Perguntas normais. E um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia. Eu queria entender por que o Círio de Brasília não estava preparado para atender essa intercorrência. O Círio de Brasília estava preparado para atender essa intercorrência. Por que ele então teve opção da equipe médica. Opção da equipe médica. Mas por que tem aqui que não tem lá? De novo, o Círio de Brasília tem todas as condições de fazer o procedimento, por opção da equipe médica. Queria saber se a esposa do presidente está com ele. Sim, o tempo inteiro. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Jane está ao lado do presidente. Obrigado, doutores. Pessoal, Espera lá para as... Espera um pouquinho, eu aqui. Espera um pouquinho, mais uma pergunta e eu encerro. Previsão, existia uma cautela em relação a exames de rotina, por isso que ele veio em observação, fazendo exames de rotina, teve a liberação inicial e ia ser submetido até na próxima semana ao exame de rotina. Doutor, mas na UTI, a esposa dele pode ficar com ele? Não só a esposa dele, como a esposa de qualquer paciente na UTI humanizado do Hospital Sírio-Libanês, a família pode ficar junto.